Oriente de Minas. Eu Amém? creio, Deus. Aleluia. E hoje ele está nessa missão de trazer a palavra aí, Em nome de Jesus. aos nossos corações, irmão. Pastor Sherman, que a gente ia Messiane, né? A gente tem visto assim Deus abençoar essa família. É, Deus. Deus honrar eles, né, naquela obra. Deus, né, agir naquele lugar pela perseverança, pela dedicação, pela Glória oração. a Deus. Amém? Glória a Deus. Cada dia, cada ano, né, a gente vê que está melhor. Glória a Deus. Eu creio. Está Deus. melhor, né? Então isso nos alegra. Isso alegra o nosso coração, porque a obra de Deus, irmãos, ela tem os seus desafios e tem as suas lágrimas. É verdade, Deus. Amém? A obra de Deus tem um preço. Aleluia. Então fico feliz em ver essa família que aumentou mais ainda, né? Ela está se multiplicando aí, amém? Em nome do Senhor, eu fico feliz em ver eles assim, bem no ministério, né? Em nome de Jesus. Consagrado já ao ministério pastoral, né? Aleluia. Ministro do Evangelho, amém? Glória hoje, a Deus. Né? Da nossa Urbana, né? A Aleluia. glória de Deus. Amém? Ele vai trazer uma palavra aos nossos corações nessa noite. Vem cá, pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Joel vai estar orando, pelo do pastor Sherman. E logo após as crianças vai para o culto infantil, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Da graça da paz do Senhor Jesus. Vamos colocar o pé, irmão, neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento amado, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Agora apresentamos a palavra do céu nas tuas mãos, levados, comendo, use poderosamente, como o Senhor sempre tem usado, Pai, para apresentar a tua palavra aos nossos corações, assim a sua obra, sendo completa nesta noite. A tua igreja, Pai, tirar certeza que tem recebido as tuas mãos uma bênção toda especial, Jesus. É o que nós pedimos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ver o pastor Cheryl aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, graça e paz. Podem se assentar. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, os nossos corações, né? Que a presença de Deus esteja sobre a nossa caminhada, prospere os nossos caminhos, os nossos desejos e tudo aquilo que nós temos como objetivo, né, aqui para esta noite, culto de milagres, culto, né, de cura, libertação. E com certeza Deus, Ele tem algo a falar comigo, com você, né, Ele tem algo a falar conosco. Eu convido você a prestar bastante atenção naquilo que Deus tem para a tua vida, para o teu coração. Não permita nada e nem ninguém tirar a tua atenção daquilo que é Cristo aqui nesta noite, né? Se concentre-se naquilo que Deus quer falar para você. Eu tenho certeza que nesses minutos que teremos aqui, nós iremos poder sentir, né, os céus descer no meio de nós. Afinal, o céu é a presença eterna de Deus. Então, consequentemente, nós podemos iniciar um momento de céu ainda aqui nesta terra, né? Eu louvo a Deus por mais uma vez estar ministrando, né, aqui mais uma vez, novamente, nesta vinda de 2023 aqui do estado, né? E mais uma vez podemos falar de Jesus aqui. Agradeço ao pastor Sandro e a confiança, né, de aqui podermos mais um momento falar da palavra de Deus. Eu quero convidar você, sem demora, a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 10. Marcos capítulo 10, no verso 46 a seguir. Em nome de Jesus, quem encontrar e puder ficar de pé, faça isso. No domingo retrasado, nós ministramos aqui uma palavra textual por inferência, por referência. Tiramos referências bíblicas de muitos lugares. Hoje nós iremos ministrar uma palavra expositiva. Nós iremos expor o texto, iremos expor este personagem
ao qual nos ensina como é verdadeiramente ser curado e liberto perante a vontade de Jesus. Então abra a Bíblia, Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, no verso de número 46 a seguir, diz assim a palavra: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Vamos orar nesta noite. Feche os teus olhos. Pai, eu quero agradecer por este momento. Eu quero agradecer, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós adoramos, ó Deus, a misericórdia e graça aqui neste lugar e nesta noite. Pedimos a Deus que neste culto a tua palavra venha a ser evidência, a tua presença venha a ser a evidência, a tua vontade venha a ser o desejo das nossas vidas. Ó Deus, pedimos neste lugar, fala conosco segundo o teu desejo. Ministra em cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Não permita com que nós venhamos sair daqui sem compreender a tua palavra, sem compreender os teus desejos, sem compreender, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Porque nós cremos que o Senhor, ó Deus, é Deus de milagres, é Deus que realiza grandes coisas, é Deus que realiza, ó Deus, todas as coisas sobre vida, sobre crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. Ó Deus, eu creio que o Senhor é presente neste lugar. Ó Deus, que a magnífica presença do Senhor é real neste lugar. Ó Deus, que a tua vontade é real neste lugar. Ó Deus, nós cremos que corações já estão sendo tocados neste lugar. Nós cremos, ó Deus, que vidas que talvez entraram aqui desfalecidas, desanimadas, ó Deus, olhando para trás, muitas vezes querendo parar os teus sonhos. Nós cremos, ó Deus, que vidas já estão compreendendo este negócio, já estão compreendendo que o mesmo Deus que estava ali com Bartimeu, ó Deus, o mesmo Deus que era Jesus encarnado nesta terra de Deus, sobre aquele corpo humano, que ali era 100% Deus, 100% homem, mas que realizava milagre. Ó Deus, nós cremos que este Deus nos se encontra aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, nós cremos com esta realidade de adoração, que a presença do Senhor neste lugar há de inundar as nossas vidas. Nós pedimos neste momento, ó Deus, abra corações. Ó Deus, nós pedimos que a fumaça nos esconde, que a tua presença venha tomar este lugar. Ó Deus, eu oro como João Batista ali no deserto, convém que eu diminua e que o Senhor venha crescer neste lugar. Ó Deus, que a tua presença venha crescer neste lugar, que a tua presença
nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos, nós clamamos e invocamos o teu santo nome neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, a tua presença é real, Pai. Nós cremos neste negócio, em nome de Jesus. Se assente se adorando, igreja, se assente adorando, se assente adorando. Segue essa palavra comigo. Esqueça o teu vizinho do lado direito, esquerdo, de trás, da frente, que você possa acompanhar essa palavra comigo. É necessário que você compreenda cada detalhe que essa palavra tem para te falar. Acompanhe comigo, segue comigo, vamos comigo neste momento, em nome de Jesus. A Bíblia fala, inicia o texto ao qual nós lemos dizendo depois foram para Jericó. Interessante que toda a conotação de quando há o início de texto na Bíblia, trazendo um passado, traz a ideia de que ele estava já realizando algumas coisas. E quando nós pegamos o livro de Marcos, porém também analisamos os outros evangelhos, nós vamos ver ligado a evangelhos sinóticos, ao qual são Mateus, Marcos e Lucas. O que é isso? Evangelhos semelhantes, parecidos. E quando eles trazem a lógica daquilo do porquê do depois, nós vamos ver que Jesus ele já estava manifestando o seu poder. Quando pegamos em João, no capítulo 2, vai falar de um casamento, chamado ali o casamento em Caná da Galileia, onde a Bíblia relata que Jesus ele realiza o seu primeiro milagre. A Bíblia traz ideia de que ali ele dá um início, ele dá um pontapé inicial naquilo que é o propósito dele nessa terra, igreja. Ou seja, há um propósito principal que é a redenção messiânica, realizar a redenção humana, a salvação, como foi pregado e falado aqui no início do culto. Ou seja, semear a palavra, a trazer o entendimento daquilo que é a palavra de Deus aos corações que se encontram perdidos. Então, quando Jesus ele realiza ali o seu primeiro milagre, trazendo a ideia de uma transformação, eu particularmente eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus, Jesus em terra sendo Deus, realizando a primeira colocação profética do seu ministério, que era salvação, ou seja, que continua sendo salvação, ao qual ele realiza algo que nos traz a entender que a primeira manifestação da vida do cristão deve e é necessário ser transformação, igreja. Em nome de Jesus. Não existe evangelho sem cruz e sem transformação. Não existe evangelho sem mudança de vida. Aquilo que existia no passado em mim já não pode mais. Foi dito pelo pastor Sandro ao início. A necessidade de pregarmos o evangelho muito além daquilo que nós falamos, mas principalmente daquilo que nós vivemos. Ainda que nós somos falhos, ainda que em orações diversas na Bíblia vai dizer, não há nenhum que não peque, os perdoe. Em pecado me concebeu a minha mãe. O próprio rei Davi vai dizer isso no Salmo 51, no verso 5. Mas nós entendemos que mesmo ligados ao pecado, Paulo ele declara ali em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 14, não que eu tenha alcançado tal perfeição, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele não está te pedindo para ser perfeito, mas ele está te convidando a pelo menos fazer o que está em 1 João capítulo 1, verso 9, que se com os meus lábios eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar. Ele está me convidando a fazer aquilo que está em Mateus capítulo 22, os dois mandamentos é este: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, que vai testificar em Hebreus capítulo 12, no verso 14,
14, ao qual vai declarar: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é santificar? Vem da palavra grega kadosh, que significa separar. Então você quer receber a cura, você quer receber a libertação, então começa a separar a tua vida para a adoração em nome de Jesus. Orar. É necessário adorar, porque senão nada acontece. Não é estar em um sistema eclesiástico que vai mudar a minha vida. Não é fazer parte de um ministério que vai mudar a minha vida. Não é fazer parte de um movimento religioso que vai mudar a minha vida. Mas é entender que o depois que inicia o texto que nós estamos lendo, era Bartimeu compreendendo o que havia acontecido. A Bíblia fala: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos. Sabe o que significa isso? Havia Jericó de cima, Jericó de baixo, Jericó antiga e Jericó nova, geograficamente falando. Então ele sai e ele entra. Ou seja, depois de ele ter feito grandes coisas, depois de ele ter chamado alguns discípulos, depois de ele ter realizado algumas façanhas, depois de ele ter curado vidas, depois de ele ter transformado água em vinho, depois de ele ter demonstrado que ele prepara uma pesca maravilhosa, depois de grandes coisas ao qual ele tinha feito, igreja, ele foi para Jericó. Interessante que Deus, ele não visita lugar nenhum em vão. Quando ele chega em algum lugar, ele tem um propósito. Eu quero parafrasear esse negócio. Depois ele foi para Caracol. Eu vou mais além para você entender. Ele foi para a Igreja Batista Nacional em Caracol. Quem crê que ele está aqui nesta noite, adore comigo em nome de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Ainda que ninguém mais está afim de Deus aqui, só veio para o oba-oba. Se você veio, eu também vim. E se eu e você somos dois, não importa o restante, a presença dele já é real nesse lugar. Porque onde houver 2, 3 ou mais, eu digo meu nome, verdadeiramente ali eu estarei em nome de Jesus. Vem adorar comigo, esqueça os demais. Adore comigo, esqueça os demais. Porque ele está neste lugar, gente. A presença dele é real neste lugar. A presença dele é real no meio da tua igreja. Adorar, 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 adorar. Porque quando há adoração, há um momento diferente. A fumaça há de tomar este lugar, o incenso há de subir. E assim deve ser as narinas do Senhor como um cheiro agradável em nome de Jesus. Eleve a adoração para ele. Abra a tua boca. Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar nessa noite. Talvez você está parado porque entende que há algo para ser curado interno. E Deus tem falado em mim, é uma cura interna. Porque só existe cura no fato de dentro para fora. Não existe cura externa. Toda a cura que nós alcançamos, entenda uma coisa, olha, isso é profético. A cura é um ato de Deus. A libertação é um processo. Ou seja, às vezes Deus ele nos encontra e ele traz em nós um momento de cura, um momento de refrigério. Mas muitas vezes a Bíblia declara para nós de um modo perfeito que se uma pessoa ela acontecer de ser expulsa um demônio da vida dela e ela ali voltar às suas velhas práticas, a situação daquela pessoa se torna pior 7 vezes mais e por aí adiante. Ou seja, não foi a falta de cura de Deus. Porque onde Jesus chega, igreja, enfermidade bate em retirada. Onde Jesus chega, obras de Satanás caem por terra. Onde Jesus chega, a obra é feita, a cura acontece, mas a libertação depende de um processo, igreja.
os demais dias eu não sou igreja. Não adianta eu ir à igreja, eu tenho que ser igreja. Onde você chega, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no seu lazer, onde você chega, jovem, mulher, criança, adolescente, homem, casais, maridos, solteiros, onde nós chegamos, igreja, tem que ter aquilo que foi falado aqui no início, testemunho. Este ponto, Jesus nos chama a ser de meus imitadores. É necessário que venhamos buscar essa perfeição. Vai alcançar? Não. Vai haver um momento que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Aí então nós seremos perfeitos. Mas enquanto nós estamos aqui, igreja, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos cometer situações que às vezes nem desejávamos. Paulo ele vai dizer algo lindo quando ele declara: o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o bem que eu desejo fazer, isso eu não faço. A gente tem uma facilidade de ouvir uma palavra de Deus aqui no domingo ou na sexta, né? Mas vamos falar o domingo para dar um exemplo mais claro. Ouvimos a palavra de Deus no domingo, aquela palavra de edificação bacana, de transformação, de levantar, né, o nosso ânimo. E aí chegamos em casa, vamos assistir Fantástico. E aí ali sai uma notícia cabulosa, algo ali de destruição, de morte. E aí, no próximo domingo, nós temos a capacidade de lembrar o que foi falado no Fantástico do domingo passado, mas não conseguimos lembrar o que foi pregado de avivamento para nós ali na igreja, aquela palavra maravilhosa. Sabe o que é isso, igreja? É porque o ser humano ele já nasce inclinado ao mal. O ser humano ele já nasce inclinado a fazer aquilo que não convém. É o singular do pecado. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia a palavra pecado no singular, ela está trazendo a ideia do pecado original. A minha filha Tabata, ela tem 10 meses, ou seja, não há a pluralidade do pecado sobre ela, que significa o que? Pecados, ao qual se encontra em Gálatas capítulo 5, é a obra da carne, ao qual é todas as coisas negativas, tudo aquilo que nem precisa de citar, que você conhece. Ou seja, ela não há sobre ela esses pecados realizados no plural, mas o pecado singular, que é a parte da raiz pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva, já se encontra sobre ela e se encontra sobre nós todos. É por isso que ali em Provérbios capítulo 22 a Bíblia vai dizer para você ensinar o teu filho o caminho em que deve andar, para que nem na tua velhice ele venha se desviar dele. Sabe por quê? Nós, pais, mães, nós temos a necessidade de mostrar aos nossos filhos que já nascem inclinados ao mal, aquilo ao qual Salomão vai orar e vai dizer: todos pecaram, não existe ninguém que não peque. Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, nós entendemos então uma necessidade, igreja, de transformarmos, de mudarmos, de pegarmos aquilo que Deus tem para nós e entendermos que ainda que há uma inclinação do mal, nós temos que lutar contra este pecado. Ainda que muitas vezes nós lutamos, nós até pecamos, pecados aleatórios, mas o pecado da iniquidade, igreja, não pode ter sobre as nossas vidas. O que é pecado da iniquidade? Iniquidade, igreja, é pecado consciente, pecado em prática, pecado ao qual eu escolho fazê-lo e realizar. Quantas vezes nós não caímos nessa armadilha de Satanás? Pecados ao qual nos faz perder o foco do alvo. Igreja, ele está neste lugar depois de ele fazer outras coisas. Interessante que há um atributo que se encontra somente em Jesus, somente em Deus: onipresença. Olha só, você mãe aqui nesta noite, ele está aqui, mas também está com o seu filho. Você esposa aqui nesta noite, ele está aqui, mas também está com o teu marido. Você marido nesta noite, ele está aqui, mas ele também está com a tua esposa. Ou seja, a onipresença de Deus nos dá a garantia de que ele está cuidando dos nossos sonhos, de que ele está cuidando daquilo que precisamos e queremos e desejamos. A onipresença de Deus nos dá uma perspectiva de transformação. Ei, Bartimeu era cego,
Eu gosto de falar de Bartimeu, que ele era um cego que enxergava. A Bíblia declara que Jesus ele entra com os discípulos e uma grande multidão. A Bíblia fala que Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendicando. Preste bastante atenção, porque este primeiro verso vai fazer sentido mais na frente. A Bíblia declara que Bartimeu estava assentado, mendigando. Igreja, interessante é que cabe a nós percebermos que a cegueira trazia alguns atributos negativos sobre Bartimeu. A cegueira física, humilhação, rejeição, exclusão. Talvez eu estou falando com alguém. Jesus. Rejeição, exclusão, humilhação, tantas outras coisas. Ou seja, Bartimeu passava situações diversas, diárias sobre a vida dele. Bartimeu sofria dores, tristezas, só ele sabia, Deus. Ou seja, talvez você tenha passado alguma situação de dor, tristeza. Talvez você entrou aqui nesta noite entendendo que é cura e libertação. Talvez você entrou aqui nesta noite compreendendo que o Deus de Bartimeu é o mesmo e não mudou, isso é bom. Talvez você chegou aqui como Bartimeu sendo excluído em alguma situação, algum sonho. Talvez você chegou aqui nesta noite sendo rejeitado, rejeitada em alguma situação e isso tem derramado lágrimas, ou talvez tem te feito até entrar em um momento de surto, depressão, tristeza. Talvez você está ouvindo nesta noite, talvez você tenha passado momentos ao qual tem até pensado olhar para trás, desanimar, estagnar, parar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, igreja, Ele está presente. Ele está presente. Glória a Deus. E eu não acredito em coincidência e repito isso, tudo é um projeto. E eu tenho certeza que cada vida que está aqui nesta noite é porque Ele desejou que estivesse. Quando ali nesta tarde de hoje eu orei e pedi ao Senhor direção, uma palavra, aquilo que Ele queria que falasse, eu tenho certeza que Ele já estava também direcionando vidas para que aqui estivesse. Pessoas que talvez Ele entendia que era necessário alguma coisa para falar com alguém ou com todos, isso é particular de Deus. A única coisa que eu faço é falar o que Ele deseja. A única coisa que eu faço é semear o que Ele deseja. As outras partes pertencem ao Espírito Santo. E é lindo que pertence a Ele. Porque existem obras exclusivas do Espírito Santo. Sabe o que é? E Ele quer fazer isso aqui nesta noite. Uma delas está em João capítulo 16, no verso 8. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ei, Ele convence. Não é eu que vou te convencer, não é o pastor Sandro, nenhum dos outros irmãos pastores, não. É o Espírito Santo, igreja. A blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão, sabe por quê? Porque a palavra blasfêmia, na sua categoria melhor de entendimento bíblica, traz a ideia de rejeição. Olha só. E quando nós rejeitamos o Espírito Santo, logo então eu não tenho capacidade de alcançar o convencimento do pecado. Logo então entendemos que a transformação ela não acontece de dentro, de fora para dentro. Ela não acontece num sistema eclesiástico. Ela não acontece em usos e princípios de qualquer sistema eclesiástico. Não é isso que traz transformação no ser humano. É João capítulo 16, no verso 8. Essa transformação ela acontece de dentro para fora. É quando eu começo a sentir o que Deus deseja de mim. Aí eu começo a olhar para minhas vestes e começo a entender isso não é de Deus para mim. Eu começo a olhar para dentro da minha casa e começo a entender aquilo não é para eu adorar. Você está me entendendo? Eu começo a olhar para dentro do meu quarto e começo a entender isso aqui está jogando meu casamento para o chão. Eu começo a olhar para o meu celular, para a minha televisão, para a minha internet, para o meu computador e começo a entender, eu estou pecando contra Deus quando eu estou neste negócio. Ou seja, não é nenhum sistema eclesiástico que vai fazer você entender isso. É o Espírito Santo de Deus. É de dentro para fora. Então, esposa, não briga com o marido, ora, é porque é de dentro
pai e mãe, porque é de dentro para fora. A guerra é oração. A guerra é buscar. A guerra não são as nossas armas humanas. Nós não vencemos as milícias, as guerras com as nossas condições humanas. Só tem um jeito de vencer, igreja: através da palavra, através da oração, através da verdade, através das atitudes em Cristo Jesus. Ele nos faz chegar. Ou seja, talvez nós estamos mendigando, não literalmente, mas espiritualmente, passando situações de um mendigo, sendo aí totalmente excluído, rejeitado, humilhado. Mas chegou o dia de Jesus se encontrar com você, comigo. A Bíblia diz no verso 47: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, isso é lindo, este verso. João 8 vai dizer para nós: conhecereis a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Igreja, às vezes nós buscamos condições de libertação e cura em tantas situações, em tantas condições. E às vezes o modo mais fácil de sermos curados é pegar a palavra e começar a comer essa palavra. Jesus, o próprio Deus em terra, ele não venceu o maligno de forma nenhuma a não ser pela palavra. Depois de estar 40 dias fazendo as armas importantes da vitória, jejuando, orando, falando com Deus, agora ele vem com a arma ao qual é realmente a palavra. Quando Satanás tenta ali, literalmente falando, tentar Jesus, ele vai fazer o quê? Usar a palavra. Ele vai realizar um afastamento de Satanás sobre ele, usando a palavra. Podemos até declarar que é marchando. A Bíblia diz um negócio interessante: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não sei se você entende bem esse texto, mas é quando ela só vai cair quando você parar de olhar para trás, quando você parar de reclamar, quando você parar de murmurar, quando você parar de entender: nossa, não vou conseguir, e a levantar a tua cabeça, olhar para o monte mais alto de onde virá socorro, e responder para você mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E começar a marchar, e começar a marchar. Aí sabe o que vai acontecer? A porta do inferno não vai prevalecer sobre você, porque você é igreja. Em nome de Jesus, você é templo do Espírito Santo. Sobre você habita a vida, sobre você habita a vida, sobre você habita o fôlego. Um dia ele fez: haja e ouve sobre você. E ele não te criou para ficar murmurando, reclamando, mas para marchar. E a porta do inferno não vai prevalecer na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus sonhos, nos teus projetos, porque você é templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para Bartimeu falar esse negócio, igreja, é porque ele sabia com quem ele estava falando. Vocês gostam de falar aqui na região puxar capivara? A gente fala puxar ficha mesmo, né? Ou seja, Jesus estava passando. E ali nós vamos ver, igreja, que naquele momento Bartimeu, ele sabia quem estava falando, passando ali. Ele sabia com quem que ele estava falando e dizendo. Ele sabia isso. Porque para ele abrir a boca e dizer filho de Davi, com certeza, além de ele ser um bom judeu, ele era uma pessoa que estava crendo com quem ele estava falando. Ou seja, sabia que aquele que estava passando, ele não só era aquele que é, que há, que há de vir,
mas era o leão da tribo de Judá, igreja. Ou seja, aquele que foi prometido a Davi. Ei, Davi, o teu reino será eterno. Para ele abrir a boca e começar a dizer: filho de Davi, porque ele sabia que aquele ali, sabe quem era? Ele era o Messias. Pega comigo, começa a profetizar na tua vida. Ele era o Messias, ele era o Elohim, ele era o Jeová Shalom, ele era Jeová Rapá, ele era Samuel, ele era Emanuel, Deus conosco, em nome de Jesus. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia com quem ele estava falando. Igreja, nós temos que saber com quem nós falamos. Nós temos que saber quem nós adoramos. Não existe uma adoração sem entendimento. A adoração é compreendida, ela é racional. Ela é racional. Ainda que o Espírito Santo nos toma, nós temos um princípio do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Há um ponto racional. Então você sabe quem você adora, porque se você não souber, começa a buscar. Você sabe quem você serve, porque se você não souber, começa a buscar. Porque nós temos que servir quem nós conhecemos. Nós adoramos aquele que nós conhecemos, e nós só o conhecemos e o amamos porque Ele nos escolheu e nos amou primeiro, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Você já falou isso para Jesus hoje? Como estão as suas escolhas? Como estão as nossas escolhas? Deuteronômio, o texto vai dizer: coloco sobre ti bênção e maldição. Está aí. Hoje, se você escolher as bênçãos, eis que aí há de prosperar os teus caminhos, se você fizer a escolha dos meus mandamentos, viver o que eu quero. Mas há também de ser maldição se você optar por não viver os meus mandamentos. Coloco sobre ti. Há uma escolha, há uma opção. E essa opção, ela não se passa em somente vir na igreja. Ela passa em um propósito de obediência. A Bíblia diz para nós ali em Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Há um princípio de obediência sobre a nossa vida. No momento em que Bartimeu começa a clamar a Jesus, a Bíblia declara o quê? A Bíblia diz algo que talvez você possa estar passando, ou já passou, ou vai passar. No verso de número 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este ponto do texto é muito importante. Quantas vezes nós não queremos andar com Cristo e algumas pessoas querem nos parar? Algumas situações querem nos impedir. Às vezes os amigos, entre aspas, querem matar os nossos sonhos. Às vezes enfrentamos situações adversas. Igreja, o inimigo, tudo que ele tem a fazer é nos parar. Sabe por quê? Porque ele quer que você não tenha aquilo que ele não pode ter. Essa inveja, a essência da inveja de Satanás. Querer que você não tenha aquilo que ele não pode ter. Às vezes a inveja, no modo popular, gosto muito de dizer isso, é voltada em quê? É voltado em querer ter o que o outro tem. Só que quando nós jogamos a inveja em Satanás, uma certa feita eu quis entender. Eu pensei, mas ele não tem que querer ter o que eu tenho, porque a salvação ele não vai ter, ele já sabe disso. Ou seja, aí então eu fui compreender o detalhe. Na essência do latim, ou seja, o latim que é a origem muito das nossas palavras aqui que falamos, quando nós estudamos a palavra inveja, ela tem um princípio de trazer popular, querer ter o que você não, o que você tem. Porém, quando estudamos e jogamos para dentro da Bíblia, nós vamos ver que a essência maior da inveja, principalmente trabalhando na pessoa de Satanás, é o que? Querer que você não tenha aquilo que ele não pode ter. Então qual é o maior serviço de Satanás nesta terra, igreja? Querer tirar de você a maior bênção que você pode receber. E é o que? A salvação em Cristo Jesus, que é morar no céu, igreja. Quer destruir a sua casa, a sua família. Olha só, o que significa céu? Céu, teologicamente falando, é
você já entendeu comigo, inferno também significa ausência eterna de Deus. Logo então, se o céu é presença eterna de Deus, lá na sua casa você pode começar a viver um pedacinho do céu. Na sua vida você pode começar a viver um pedacinho do céu. Na sua família você pode começar a viver um pedacinho do céu. Mas sabe o que Satanás vai fazer? Ele não quer que você tenha aquilo que ele não pode ter. Ele não pode ter a presença de Deus. Ele não pode ter paz. Ele não pode ter amor. Ele não pode ter a verdade, porque ele é o pai da mentira. Então ele vai tentar destruir, mas você vai marchar e a porta do inferno não vai prevalecer. Em nome de Jesus, cabeça em mar. Caminhe aquilo que Cristo tem para você. Não permita ninguém parar os teus sonhos. Ei, Bartimeu, cala a tua boca. Começaram a o repreender. Mas a Bíblia diz que ele berrou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Talvez você está se calando por causa do seu vizinho, da sua vizinha. Talvez você está se calando por causa dos seus familiares. Entenda uma coisa, igreja: Satanás, ele gosta de usar pessoas próximas a nós, porque pessoas distantes não tem valor. Nós rejeitamos, excluímos e acabou. Mas muitas vezes nós seremos apunhalados. Entenda uma coisa: não é que você está lutando contra essa pessoa. A nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e potestades e dominadores desse século. O próprio Satanás vai dizer para Jesus: olha, me adore e eu tudo te darei, tudo é meu. Jesus vai dizer para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque somente a Deus eu devo adorar, somente a Ele prestar culto. Ou seja, igreja, Bartimeu berrou, Bartimeu gritou. Aí vai acontecer o que Bartimeu mais queria. Aleluia. Será que você quer a presença de Deus? Então começa a clamar. Sabe o que ele disse para nós ali em Jeremias? Clame a mim, 33:3, Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Você quer uma outra versão? Eu gosto da revista atualizada também. Invoca-me e eu te revelarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Só se você não quiser, mas você vai sair diferente aqui nesta noite. Ele quer tocar em você nesta noite. Talvez o Espírito Santo, você tem dom, mas está parado, está estagnado. Ele quer te levantar nesta noite. Viva a mim. Ele quer te curar, pastor, em nome de Jesus. Ele quer tocar nesta noite. É só você abrir a tua boca. Vai embora. A tua presença é real. A tua presença é real. Sim, para ele aí. Sim, para ele aí. Como Pedro em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bartimeu entendeu que ele estava ali. Você entende? Então clame. Porque no momento Jesus ele para. Vem comigo, vem comigo. No momento Jesus ele para. Ele para. No verso de número 49 diz: Jesus parando disse que o chamasse. Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ei, Jesus. Igreja, há um detalhe bacana, há um detalhe interessante aqui. Jesus pedindo para chamar Bartimeu, porque ele sempre se atenta àquele que adora. Ei. Me veio à memória aqui aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia declara que aquela mulher nos faz entender que ela era uma mulher de posses, que ela era uma mulher que tinha condições financeiras agraciadas. Porque a Bíblia ela chega a dizer um detalhe, né?
A hermenêutica do texto me faz entender quando diz assim: ela gastou tudo o que tinha. O evangelista não ia dizer isso se ela não tivesse uma condição material. Ou seja, aquela mulher, ela estava imunda aos olhos judeus. Aquela mulher, ela estava excluída. A Bíblia não entra em detalhes, mas talvez teria família, mas agora já não poderia estar juntamente à sua família. Porque diante de uma situação da mulher que tem filhos, a Bíblia, no Antigo Testamento, quando declara, quando tinha filhas, era até maior, e o homem, menos. Porém, ficava excluída, como colocada como imunda da sociedade, até mesmo do seu marido. Agora imagine uma mulher que passava 12 anos tendo um fluxo de sangue. Você, mulher, sabe me entender melhor isso do que os homens, porque você sabe o que é estar 4, 5 dias referente, ou mais ou menos, isso é relativo a cada uma, tendo um fluxo de sangue. Aquela mulher estava 12 anos passando por este momento. Não parava, jorrava. Mas ela não conseguia fazer como Bartimeu, porque nem força havia sobre ela. A Bíblia diz que ela nem andava mais, igreja, já estava defasada. O que ela fez? Eu vou arrastar nesse chão. Talvez seria a última oportunidade dela. A Bíblia diz que ela dá um toquinho lá embaixo, na orla do manto de Jesus. Havia uma grande multidão. Jesus, ele para, como parou para Bartimeu, pastor. Adoração, igreja, é diferente. Entenda uma coisa, entenda isso. Às vezes muitos acham que adorar é pegar o baixo, o violão, a bateria, o teclado, o microfone, cantar. Não estou dizendo que não seja, mas não é se a minha vida não estiver condizendo com aquilo que eu estou falando, tocando, e seja o que for. Ou seja, mas se torna adoração quando eu estou fazendo com que Jesus esteja centralizado sobre a minha vida. Às vezes nós achamos que adorar é cantar, louvar e não sei o que aqui, cantar corinhos. Não, igreja, você que zela a igreja, limpa a igreja, bate um prego, coloca ali e troca uma lâmpada aí e faz uma limpeza, igreja. Tudo que você faz, se você centralizar Jesus, você está adorando, igreja. Adoração é tudo que nós fazemos com Jesus centralizado. Você, mulher, quando estiver fazendo uma comida na sua casa, adore. Você, homem, quando estiver no seu trabalho, adore. Porque às vezes nós murmuramos. Nossa, olha lá o tanto de vasilha para lavar. Nossa, olha lá, eu vou ter que consertar aquele carro. Igreja, muitas pessoas queriam ter a vasilha que você tem para lavar. Muitas pessoas queriam ter o carro para consertar que você tem e não tem. Talvez os nossos problemas não é os problemas, é a visão que nós temos dos problemas. Se nós passarmos mais a agradecer o que nós temos do que reclamar dos problemas daquilo que nós temos, a nossa vida irá ser muito melhor em nome de Jesus. Quem está comigo, amém? Aquela mulher entendeu que havia um momento. Jesus para, alguém me adorou, né? Esse diz isso? Não, alguém me tocou. Mas nós podemos dizer que ele vai dizer que alguém me adorou. Sabe por quê? Porque os discípulos vão virar para ele e dizer assim: mas Senhor, é claro que alguém te tocou, uma multidão dessa aí. O Senhor vai dizer que alguém te tocou, é lógico. Mas ele vai dizer assim, ó: me tocou diferente. É a mesma coisa de ele dizer: não é interesse, é adoração. Porque todos que estão aqui são interessados no que eu posso oferecer. Essa, ela veio me adorar, entendendo pela fé que eu posso fazer algo. Ou seja, ele toca naquela mulher. A Bíblia relata que o fluxo acabou. Há algo diferente. O Bartimeu, ele chama, manda chamar. Os mesmos que estavam mandando ele calar a boca foram os mesmos que diziam: mestre, te chama. Todos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Mesmo quem manda te calar, até mesmo quem quer ver a tua derrota, vão ter que entender que você serve um Deus que não morreu. Ainda que ele morreu, mas ele não está morto, ele vive. Ele ressuscitou, o terceiro dia ele não está pregado em um madeiro, ele está vivo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, ele te chama. Ele te chama. Vem de bom ânimo.
O verso de número 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa. Primeiro ponto importante aqui, nós estamos quase terminando. O texto vai declarar que ele lança de si a sua capa. Igreja, essa capa aqui para Bartimeu representava tudo. Nesta capa tinha escrito assim: mendigueiro. Essa capa, ela não era uma capa qualquer. Ela era uma capa que era dada pelo Império Romano. Porque pedir esmola naquela época não era algo como hoje. Qualquer um senta na beira da rua e pode pedir, não. Era algo organizado. Para Bartimeu pedir esmola, ele tinha que ser autorizado pelo sistema romano. E quando ele estava com aquela capa estava mendigueiro, ou seja, aquilo já humilhava mais ainda ele. Aquela capa trazia recordações de que ele era cego, de que ele era humilhado, de que ele era desprezado, de que ele era rejeitado, de que vivia uma depressão, de que vivia longe da sociedade, de que vivia sem poder crescer, prosperar, desenvolver, de que vivia sem poder alcançar algumas coisas na vida dele. Só que ele ouviu falar assim: ó, ei, o mestre te chama. Ei, quem tem chamado aqui? Vou fazer a pergunta com uma outra palavra. Quem tem promessa aqui, igreja? O mestre te chama. O mestre te chama. Olha só, existem dois textos na Bíblia que demonstram a aproximação de Jesus, de Deus com o homem. Vamos usar a palavra Deus, Jesus, Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qual é a primeira atitude do homem, do ser humano? Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele vai ceiar comigo. Você já percebeu que ceia é lugar de comunhão? Você não entendeu? Você já percebeu que ceia é lugar de comunhão? Ele quer que você abra a porta para ele entrar. E é para sentar, não é para comer. É para ter comunhão com ele, em nome de Jesus, igreja. Comunhão. Começa a falar com ele. Começa a falar na língua dos homens, dos anjos. Começa a exaltar, a expressar a palavra de adoração a ele. No momento em que Jesus chama ele, a Bíblia diz, igreja, que ele não pensou duas vezes. Sabe o que ele fez? Esquecer as coisas que para trás ficam. Vou voltar lá em Filipenses capítulo 3. Esquecer as coisas que para trás ficam. Eu quero seguir. Eu quero seguir para o alto. Eu quero seguir para o alto. Eu quero seguir para o alto. Eu vou seguir para aquele que está me chamando. Igreja, a Bíblia declara que Bartimeu, ele pega aquilo que tinha mais valor para ele, que era a capa, e ele joga longe, pastor. Ele não quer saber mais de passado. Ele não quer saber mais daquilo que traz depressão, daquilo que traz rejeição, daquilo que traz tristeza. Ele quer saber de algo novo, em nome de Jesus. Algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Bartimeu, ele parte para aquele negócio. Ele parte para aquele negócio. Ele joga a capa fora. Se você tem capa do passado aqui, começa a jogar fora. Capa de desejos carnais, capa de prostituição, capa daquilo que não agrada ao Senhor, capa de idolatria, capa de deuses pagãos, capa de coisas religiosas, capa daquilo que te leva a viver a opressão do passado. O Senhor manda te dizer: joga fora, em nome de Jesus, igreja. O santo e o profano não caminham juntos. Não tem jeito. Você quer viver algo novo? Faça como Bartimeu, joga a capa fora agora, em nome de Jesus. É agora. 1 João capítulo 1, verso 9. Meus lábios, eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Se Ele quer nos perdoar. Mas eu não sei fazer, como que eu faço então? Igreja, Romanos capítulo 8, no verso 26. Eu não sei pedir da maneira devida. Esse é um outro ponto exclusivo do Espírito Santo. Mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Essa palavra também eu procurei o sentido dela. Sabe o que significa? O homem não entende.
É inexplicável, nenhum dicionário grego, hebraico, português, nada vai explicar. O sentido final do inexprimível é inexplicável. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz além daquilo que pode subir à sua consciência humana. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você está vivendo pouco e Deus quer te dar mais em nome de Jesus. Mas você está mendigando. Mas ele está mandando dizer para mim e para você: joga a capa fora. Joga a capa fora. Joga a capa fora. Você lembra que eu disse para você? Fica comigo no primeiro verso. Eu te disse isso porque ele vai fazer sentido. A Bíblia declara no final do 46: estava assentado junto do caminho mendigando. Sentado. Ele joga a capa fora. E o texto declara no ponto final do verso de número 50, lançando de si a sua capa. O que ele faz, igreja? Levantou-se e foi ter com Jesus. 46, sentado. 50, levantou. Sabe o que é profético aqui? Mudança de postura. Glória a Deus. Não existe vida com Deus sem mudança de postura, igreja. Não existe se encontrar com Jesus sem mudar a postura. Mude a sua postura, crente, nesta noite. Ir para o céu não é tempo de igreja. Igreja não existe classificação, não existe chamado. Se Deus te chamou para adorar, abra a tua boca. Se Deus te chamou para pregar, abra a tua boca. Se Deus te chamou para zelar, abra a tua boca. Zeladoria, ministério. Às vezes você está dizendo: abrir a boca como? Porque você também vai pregar. Porque você é embaixador de Cristo nesta terra. Ou seja, faça tudo aquilo que Cristo te chamou. Mude a sua postura. Mude a sua postura, porque Ele está te chamando. Ele está te chamando. A Bíblia diz no verso 51, Jesus falando, disse: que queres que eu te faça? Essa pergunta é só para quem lançou a capa fora agora. Essa pergunta é só para quem mudou a postura. Porque aí Jesus está perguntando para você aqui neste momento. Você disse para mim que crê que Ele é presente, e Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Você entrou aqui com um propósito. E Ele está te perguntando agora. Você vai testemunhar, porque Ele está te perguntando. Eu tenho certeza que você vai contar testemunho. Só basta você lançar a capa fora agora, em nome de Jesus. Mudar sua postura. Que queres que eu te faça? Abra a tua boca. Abra a tua boca. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, eu quero ver. Talvez você está dizendo: mestre, que o Senhor entre na minha casa. Mestre, que o Senhor entre no meu casamento. Mestre, que o Senhor entre na vida do meu filho. Mestre, que o Senhor entre e me cura dessa enfermidade. Mestre, que o Senhor tire essa depressão. Mestre, que o Senhor tire essa tristeza. Diga para Ele, em nome de Jesus. Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Diga para Ele: Senhor, que o Senhor entre na minha empresa, que o Senhor entre nos meus sonhos, que o Senhor entre no meu ministério. Que queres que eu te faça? Eu quero, Senhor. Eu quero. Jesus, Ele vai responder: ei, o negócio é o seguinte, vai. A tua fé te salvou. É pela fé, não é pela pregação do pastor Sherman, não é pelo culto de cura e libertação, é pela sua fé. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, não creio. É necessário que aquele que se aproxima dele tenha fé que ele exista, que é criador de todas as coisas e é galardoador daquele que crê. Igreja, o que é galardão? Presente. Sabe o que ele quer te dar? O presente que você veio buscar. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Diga para ele: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele seguiu Jesus pelo caminho. O texto declara: o Senhor já sabe o amanhã. Ele sabe a sinceridade do teu coração. Ele quer que você segue Ele. Não é simplesmente vive, é viver.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que quer dizer para Deus o que quer que faça, eu quero te convidar a vir à frente aqui nesta noite. Vem à frente e diga para Ele. Você que veio a uma cura, uma libertação, vem à frente. Eu quero te convidar. Você que está com seu ministério estagnado, Ele quer restaurar. Você que está parado, desanimado, eu quero te convidar a vir aqui. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a um propósito de dizer para Ele: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero. Vamos louvar aqui conosco. Eu quero convidar o louvor. Vamos louvar. A Bíblia diz que quando Davi adorava, o espírito maligno de Saul saía, tinha retirado. Então, se tiver espírito maligno nesta noite, cai por terra em nome de Jesus. Só basta você dizer para ele: joga a capa. Todos vocês que estão vindo aqui à frente, joga a capa primeiro. Agora você vai, em nome de Jesus, mudar a postura. Você já está mudando. Levanta a tua cabeça. Começa a adorar a Ele neste lugar. Começa a adorar a Ele, porque Ele quer te adorar. Ele quer te fazer ser vitorioso, vitoriosa, diferente, transformado. Olha só que lindo. Olha só que lindo. É só para quem crê. Levanta o volume da tua voz. Levanta. E ao poder. Aleluia. Adore, adore, adore. Seja o meu povo. Aleluia. Adore, adore o Senhor que está neste lugar. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele está perguntando para você nessa noite. É na sua casa, é nos teus sonhos, é no teu trabalho, é na sua vida, é nos seus projetos. Ele está dizendo: levanta, joga a capa, muda a postura. O que eu vou fazer? Ei, é profético. Você vai testemunhar o que Ele está fazendo aqui nesta noite, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Adore, 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 adore. Seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja o louvor, seja o louvor, seja o domínio. É Ele que domina, é Ele que domina. Grita Ele aí, grita Ele aí. Vai sentir, você vai sentir, você vai sentir. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a ser quebrantado. Você vai abrir sua boca quando você dizer: poderoso, 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 poderoso. Eu vou estar dizendo para Ele: é isso que eu quero, Pai. 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 Levante a sua voz, levante a sua voz. Se julga ser onde você é assim, e diga: poderoso, vamos abrir. Ora, poderoso, poderoso, Isaías 49, no verso 15. E pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode. Ele que está sentado no trono, ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Olha só. Mas ele vai dizer: é algo impossível, é algo difícil. Mas ainda que isso acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Só para você que crê. E no próximo verso diz algo assim, ó, para você ver que Ele é poderoso. Você vai clamar bem alto: sobre as minhas mãos
entenda uma coisa: está escrito o teu nome. Olha só, todas as vezes que Jesus fica de pé para abençoar sobre o trono, o teu nome está escrito lá. Então adore e diga que ele é poderoso. Adore, adore, creia, adore. Ele está curando, ele está libertando, ele está transformando. Aleluia! E eu anseia, receba, poderoso, receba nesta noite, em nome de Jesus, receba, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Aleluia! Vai receber o milagre aí! Vai receber a cura aí! Vai receber a libertação aí! Vai sendo tocado! Levará, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte aqui. Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Pode voltar para o seu lugar, adorando a Ele. Esse Deus que faz milagre, esse Deus que é o Deus do impossível, esse Deus que está aqui nessa noite. Ele é Deus, Ele é Senhor por excelência. Como foi ministrado aqui nessa noite, né? O que queres que eu te faça? O Senhor perguntou para Bartimeu: o que você quer de Deus? Você tem um propósito, você tem um alvo. Aleluia. Deus, Ele pode fazer na sua vida, Ele é poderoso para fazer. Mas tenha propósito na sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Segure nas suas mãos aí o seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus.